é exatamente isso, que o amor ele não é um sentimento, ele é algo muito mais complexo. Eu digo que o amor é uma gama, sabe? Ele é uma gama de, não vou dizer sensações, de escolhas. Uma gama de escolhas e uma gama de ações. Então a gente simplesmente escolhe que a gente vai amar. O amor não é um sentimento. É como eu coloquei no título desse vídeo, o amor não é um sentimento. Você foi enganada, eu fui enganada, todos nós fomos enganados. Hoje eu tava fazendo meu devocional aqui e tava levando para ler, me levou a ler 1 João, capítulo 4. E aí, através desse capítulo, sabe, o Senhor foi falando comigo em relação a trazer esse vídeo aqui para vocês. E desse vídeo de uma forma bem como uma conversa, sabe? Bem do jeito que eu gosto, assim, como uma conversa. E trazendo, assim, contextos cotidianos nossos, né? Eu tirei o óculos pra não ficar coisando ali, mas fica ruim pra mim enxergar. Então vai pro óculos de novo. Assim, gente, por que eu tô dizendo isso pra vocês que o amor não é um sentimento? Porque eu penso no amor como uma gama de escolhas e de ações. O amor ele não é só algo isolado, que a gente diria que é um sentimento isolado. O amor são várias escolhas, o amor são várias ações que a gente toma, várias atitudes. E a Bíblia diz, né, que ela nos ensina de uma forma o amor como caridade. Tanto que tem algumas Bíblias que ela fala que não escreve assim amor, ela escreve caridade. E nessa minha aqui, por exemplo, nessa aqui do meu esposo é a Nova Tradução da Linguagem. E aí ela escreve como amor. Ela escreve a palavra amor. Já nessa outra aqui, que é de estudos que eu tenho, ela fala caridade. E aí eu tava lendo esse capítulo hoje de 1 João capítulo 4 e o Senhor foi falando várias coisas comigo. E eu tava já perguntando, Senhor, qual vídeo sobre qual assunto que eu devo falar, né? Que assim, eu gosto que o Senhor fale pra mim qual assunto eu devo falar, porque, né, vai ser certeiro. Não eu ficar simplesmente escolhendo qual assunto que eu quero falar com vocês. E aí, durante esse devocional, o Senhor estava me fazendo sentir a vontade de falar sobre o amor, porque ele me fez refletir muito sobre isso, sobre esse capítulo hoje. E me fez entender e aprender algo muito importante que eu tinha dúvida antes. Eu tinha muita dúvida do versículo aqui 18, que diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro, ele afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas, né? Primeiro que quando eu tava lendo, deixa eu beber uma água aqui. Nossa, aqui tá muito seco. Muito, muito, muito seco aqui em Ribeirão. Tá um caso sério. E aí eu tava lendo esse capítulo, né? E o Senhor foi fazendo lembrar de algumas outras coisas. Porque durante esse capítulo ele fala assim que quando a gente diz que ama a Deus, mas a gente odeia o nosso irmão, nós estamos sendo mentirosos. Porque como a gente pode dizer que a gente ama a Deus, que a gente nem vê, e odeia o nosso irmão que a gente vê todos os dias, ou a gente vê uma vez ou outra, ou a gente via e simplesmente aconteceu algo que a gente simplesmente disse odeio, não quero mais. E isso foi me lembrando sobre algumas pessoas que me fizeram mal, que me magoaram, me entristeceram, né? E algumas dessas pessoas eu tinha bloqueado, gente. Eu tinha bloqueado o Instagram, mas não assim uma birrinha do... Não é uma birrinha. Foi uma coisa tipo assim, Senhor, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus, não vou ficar mais relembrando isso que ela me fez, tudo mais, vou perdoar. Mas em algum lugar da minha vida eu não queria ver essa pessoa mais, não queria mais ter contato. E acabou que não foi uma pessoa, foram umas 4. Que eu nem lembrava que tinha tudo isso. E quando eu entrei lá pra ver, tinha umas 4 pessoas. Aí quando você olha essa pessoa, você lembra quais foram as situações que fizeram isso, né? Só que eu não bloqueei por questão de birra, assim. Eu bloqueei porque eu falei assim, eu não quero ver mais nada dessa pessoa, porque infelizmente qualquer coisa dela está me entristecendo, está me fazendo lembrar da situação e eu não queria mais. Só que se caso eu encontrasse essa pessoa na rua tal, eu cumprimentava, normal. Assim, sabe? Cumprimentava, mas não tinha mais aquela coisa. E aí o senhor estava me lembrando já fazia um tempo de entrar lá e desbloquear essas pessoas como se fosse um desbloqueio assim,
na minha vida, dentro do meu coração, como se o fato de eu desbloqueá-las tirasse totalmente o medo do meu coração, de qualquer coisa que eu tivesse e simplesmente tirasse todo esse medo do meu coração e liberasse esse perdão por completo, ou continuasse buscando, fosse uma das abas que eu tinha que, alguma das lacunas que eu tinha que preencher para poder liberar totalmente esse perdão para essas pessoas. E quando eu entrei lá, eu vi que tinha mais umas outras pessoas, né? E aí o Senhor começou a me incomodar em relação a desbloquear, só que aí eu fui pra desbloquear uma e ok, desbloqueei. Só que aí nas outras, teve algumas outras, umas duas, que aí eu tava mais apreensiva, mais assim, não tava confiante. E o Senhor sabe pelo quê? Pelos motivos. Mas aí o Senhor me lembrou, e eu não tinha lido todo o capítulo de 1 João ainda. Mas durante esse tempo, o Senhor me lembrou do versículo que diz que quem ama o amor lança fora todo medo. E aí eu, pensando, nossa, foi o Espírito Santo, o Espírito Santo que está me convencendo a não ter medo, a desbloquear. Por quê? Aí ele me trouxe à mente o porquê. Porque o meu perfil hoje no Instagram é somente para levar o Evangelho de Cristo. Eu não fico postando nada meu, nem nada dessas coisas, entendeu? Assim, quando eu reposto alguma coisa assim, no status alguma coisa engraçada, mas nada, sei lá, errado. Mas alguma coisa engraçada. Mas até nos meus status eu vivo sempre repostando mais coisas relacionadas a Jesus. E o meu perfil em si todo é pra levar o Evangelho. Então o Senhor começou a me fazer lembrar, pensar sobre isso. Pensar, olha, o fato de você também de estar desbloqueando essa pessoa, você está desbloqueando na sua vida, no mundo espiritual também. Você é uma das coisas sobre você também liberar esse perdão completamente. E também esse canal, esse seu perfil. Algumas dessas palavras que eu te dou, que não é você que fala, sou eu que te falo, sou eu que falo através de você, pode alcançar essas pessoas também. Então, pense, ame essas pessoas desta forma. Como? Como eu disse, o amor não é sentimento. A Bíblia diz, o amor é caridade. Algumas versões, tipo essa minha versão de estudo, fala caridade, que eu falei pra vocês. E a outra fala amor. Então, o amor ele é caridade. Então, pense como caridade. Uma gama, várias atitudes e escolhas. Escolha perdoar, escolha desbloquear. E a sua ação o escolher e agir e fazer. E a partir disso você vai estar trazendo algo de bom para essas pessoas. E não só a tua mágoa, não só o teu ressentimento. E aí eu fui lá e desbloqueei. E quando eu fui terminar de ler o capítulo, que eu não sabia que esse versículo era daqui. Eu conhecia esse versículo, mas sabe quando eu não gravo todos os livros e tal. E aí quando eu fui ler, que eu no final do capítulo estava esse versículo, eu falei, foi uma confirmação. E o Espírito Santo estava falando comigo como? Em relação ao amor, e já incluindo junto o perdão, já incluindo tudo isso. Com pensamentos, com sensações, com impressões. Então, assim, outro exemplo para vocês. Sobre o amor não ser um sentimento. E foi uma coisa que ele também tudo isso de manhã, agora de manhã, sabe? Eu fazendo devocional, mas também alguns dias ele tava me incitando a desbloquear e eu tinha esquecido, que o inimigo faz isso. O inimigo nos traz um espírito de esquecimento. Não sei se posso dizer que é um espírito, mas é um esquecimento ele nos traz. Ele faz esquecer que Deus nos deu promessas, ele faz esquecer que Deus está conosco. Sabe, tudo isso para distorcer o que Deus já nos entregou. E aí, vou dar um exemplo para vocês em relação a casamento. Pra quem não sabe, eu sou casada, já vai fazer 8 anos que eu sou casada. Junto com meu esposo, no total, tem 11 anos de namoro, noivado e casamento. Nós estamos há 11 anos juntos. E aí, eu tava... Deu uma aguinha, né? Socorro. Senão a rinite, a sinusite grita, a garganta pede socorro e grita. Aí eu tava hoje de manhã, meu esposo tava lavando, quer saber, aqueles negócios, sei lá, que segura o cordãozinho Ai, gente, o negócio que põe no pescoço que segura o cartãozinho da empresa, essas coisas, né? Aí ele tinha lavado no banheiro e falou pra me secar, né, no ferro. E eu tava tomando café da manhã. Aí eu falei, vai esfriar meu café. Aí ele falou, não, então deixa. Aí, mas eu peguei e fui secar, né? Fui lá, sequei, eu sequei com ferro, passando ferro em cima e com a toalha.
Só que aí na hora que eu terminei, o que eu fiz? Eu peguei, larguei o ferro em cima da cama mesmo, só tirei da tomada, larguei o ferro em cima da cama mesmo, a toalha lá em cima mesmo, a toalha tava seca, né? Larguei lá em cima mesmo e vim terminar de tomar meu café da manhã. Depois que eu terminei o café da manhã, eu fui lavar a louça, vim fazer o devocional, agora vim gravar esse vídeo. Nisso, beleza, ele foi embora. Quando eu voltei, entrei no quarto de novo pra fazer não sei o que lá, fui entrar no quarto de novo, eu vi que a portinha do guarda-roupa que a gente guarda as coisas do produto, sabe, de higiene, de beleza, essas coisas, tava aberta e o pote de creme tava aberto, o pote de creme tava aberto, a tampa por um lado, o pote do outro, a porta aberta, e eu não. Na hora que eu entrei, eu falei, não é possível. Não é possível que a pessoa não pôde fechar o pote, poxa vida. Só é fechar, pronto, fechou a porta. Na hora, eu pensei isso. Na hora que eu dei as minhas costas e fui vindo aqui pra cozinha pra terminar de fazer o meu devocional, ó o que o Espírito Santo falou na minha cabeça, pra vocês verem. Isso é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, eu quero trazer um vídeo sobre isso pra vocês, mas é uma coisa que eu ainda tô aprendendo. Pra vocês verem como que o Espírito Santo fala com a gente. Em milhares de coisas, em coisas de formas inesperadas e inusitadas. Como um pensamento, como expressão, pode falar de forma audível, pode falar através da natureza. Vou trazer um vídeo sobre isso pra vocês. E aí, na hora que eu tava voltando do quarto, o que me veio na mente? Ele falou assim, mas você também deixou o ferro em cima da cama e você não quis guardar. Você terminou de passar o negócio, só tirou a tomada Só tirou a tomada do ferro da tomada da parede e deixou lá em cima e veio tomar café da manhã. Então, você também fez, não venha julgar ele, porque ele não guardou o pote. Aí eu na hora... eu fiquei tipo assim, é mesmo, né? Aí eu até falei assim, tá de boas. Falei assim, tá de buenas, então, vai. Aí eu ainda falei pra mim mesmo, ó o sujo falando do mal lavado. Só que entende que o Espírito Santo, ele nos exorta de forma gentil. Ele nos ensina de forma gentil, ele nos estimula de forma gentil a estar fazendo bem. Então, o Espírito Santo disse, mas você também fez isso, não julgue ele porque ele fez isso também. Se fosse o diabo, gente, se eles podem falar essa palavra aqui, mas eu acho que pode, né? Se fosse o diabo, ele ia falar assim, ele é um desleixado mesmo, é um preguiçoso, não tem uma capacidade de fechar um pote ali e colocar lá dentro. Né? Se fosse o diabo, ia falar isso. Mas não, o Espírito Santo, ele disse, mas você também fez aquilo lá, não julgue ele porque ele fez isso. Entendeu? Consegue ver a diferença? Aí eu, gente, meu Deus do céu, não, tá, beleza. Aí continuei lendo o capítulo e o Espírito Santo trazendo ao meu coração de falar sobre isso, porque ele me trouxe a esse devocional de hoje, me trouxe a esse capítulo, me fez parar e prestar mais atenção, focar mais nesse capítulo, me tirou a dúvida que eu tinha sobre o que era lançar fora o medo, que eu ainda vou também... O tempo já tá passando aqui, tá passando muito rápido, né? Fazer esses vídeos aqui, passa, quando você pescou, já tá dando 10 minutos. Mas eu quero falar rapidinho aqui, antes de acabar esse vídeo pra vocês, sobre o que também é o amor lançar fora todo medo. Mas em relação ao casamento é isso. Eu escolhi através da exortação do Espírito Santo, porque Deus ele é o próprio amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus ele é o amor. E a Bíblia diz que o amor é caridade. Então o que é caridade? Caridade é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. É você ter compaixão pelo outro. É você escolher agir de uma boa forma para com o outro e agir, escolher e agir. Então, amor, na verdade, é caridade, que na verdade são escolhas e ações. Não adianta eu querer fazer o bem pelaquela pessoa e simplesmente não fazer. Não estou demonstrando o amor. E quando eu demonstro o amor para alguém, eu transmito o amor, eu transbordo amor para alguém, eu estou transbordando Deus, porque Deus é o próprio amor. E quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É a essência de Deus, é o amor, o Espírito Santo de Deus. Então, recebemos o amor. Se eu recebi, também devo doar. Então, quando eu transmito para outra pessoa, eu transbordo para outra pessoa esse amor, eu estou também obedecendo a Deus. Estou mostrando para Deus que eu amo, porque a obediência mostra a Deus que nós o amamos. Mas a obediência com intenção, a obediência com entendimento.
Então, quando a gente faz essa caridade, você escolhe amar o outro. Então, o amor ele não é um sentimento, uma coisa isolada. O amor é uma gama de escolhas e ações. Eu entendo assim, né? E até algumas pesquisas, e pelo que a Bíblia fala também, algumas pesquisas que eu fiz, o amor ele é uma gama de ações e de escolhas e ações. Então, eu vi que a pessoa está precisando de uma ajuda, não sei, uma ajuda financeira, uma ajuda com alimento, não sei, uma ajuda, qualquer coisa, limpar uma casa, organizar uma coisa, sei lá, ajudar a organizar uma festa. Eu escolho ajudá-la. Entendeu? Não, aí vai a intenção do coração, que Deus olha muito a intenção. Deus olha as nossas ações, mas também olha a intenção por trás. A intenção vale mais. Então, por que é que eu estou ajudando fulano? É porque eu quero que me aplaudam? É porque eu quero que digam, nossa, que menina boazinha. Oh, que menina prestativa. Não. Estou ajudando porque eu quero, porque eu vejo que aquela pessoa precisa e porque eu quero ajudá-la com amor no meu coração, que é a própria caridade, que é o próprio Deus. Amém. O Senhor está recebendo a sua caridade. A intenção vale muito mais também. Mas a gente precisa agir com intencionalidade, com entendimento. Né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa, a gente faz por obrigação, sem amor. Deus também não recebe. E isso é uma coisa que Deus também tem me ensinado muito. Então, como Deus tem me ensinado sobre várias coisinhas relacionadas ao amor, à obediência ao Senhor, eu creio que também Ele quis que eu trouxesse esse conteúdo hoje para vocês, porque iria ajudar vocês através do que eu tenho aprendido. E aí, quando ele diz aqui que o amor ele lança fora todo medo, né? Ele fala no finalzinho do versículo que aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Ou seja, se o amor é caridade, e quando eu vou fazer uma caridade para alguém, vou ajudar aquela pessoa, eu tenho que pensar o quê? Estou fazendo isso porque aquela pessoa precisa, eu preciso ajudá-la. Eu gostaria de que alguém fizesse isso por mim se um dia eu estivesse precisando. Mas quando você olha, exemplo, você tem um dinheirinho, uma coisinha besta, aí você fala, poxa, mas tem uma pessoa ali precisando. Aí você sente no teu coração de repente ajudar aquela pessoa de alguma forma. Seja com qualquer coisa que seja envolvido aquele dinheiro. Talvez não precise dar o dinheiro todo, mas ajuda aquela pessoa com alguma outra coisa. Compra alguma coisa pra ela, não sei. Aí você sente um medo na hora, você fala, nossa, mas se eu fizer isso, eu só tenho só esse pouquinho de dinheiro aqui. Se eu fizer isso, vai faltar. Isso é o quê? Isso é o medo. E a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de ousadia. Então veja aí. Então eu tenho que ser ousada, eu tenho que deixar de lado esse medo, que não provém de Deus, tá, gente? Se Deus não pôs em nós o medo, não é de Deus. Primeiro que o medo é algo ruim, vamos se dizer. Eu sei que na fisiologia humana, o medo ela é uma questão de defesa, né? Um reflexo de defesa. Quando você se sente ali, como é a palavra? Ameaçado. Quando você se sente ameaçado, o medo ele vem para te proteger, uma proteção. Mas em relação a essas coisas, ao amor, à caridade, quando a gente sente medo é porque a gente acha que vai ter um castigo para nós. Pelo fato da gente, eu tô perdendo algo. Você não tá perdendo, você tá ganhando no reino de Deus. Você não tá perdendo seu dinheiro, você tá multiplicando ele no reino de Deus. Entende? Então ajude o próximo, lance fora o medo. Ou seja, o amor, a caridade. Ao fazer a caridade, ao escolher fazer o bem, realmente fazer o bem, eu lanço fora o medo. Eu jogo fora, eu digo, sai daqui, eu não preciso de você não. Eu preciso de você. O meu pai, ele é o dono do ouro e da prata. Eu não preciso de você não aqui me colocando medo, dizendo que eu não vou ter, que vai faltar, que não sei o que. Não, fulano precisa. Então eu vou lá e ajudo fulano. Então entende que o amor é escolher fazer o bem, é escolher ajudar e ir lá e fazer. Entende? Como eu tava pensando no negócio do pote do creme que eu falei pra vocês, do meu esposo. Sabe, o amor vou lá, fecho o pote, guardo, pra quê? Arrumar briga com coisa besta, né? E a gente vai aprendendo, não tô falando isso porque eu sou perfeito, tarará, não. Gente, eu tô aprendendo isso a cada dia. Então, assim, o Espírito Santo me ensinou até isso, tá vendo? O amor é você também evitar brigas, evitar discussões desnecessárias. É você ir lá fazer por ele. Tem uma moça que eu gosto muito de seguir aqui no YouTube também, ela chama Carol Kuiper. E ela fala muito sobre
questão da esposa, do casamento e tudo mais. E ela fala uma coisa que eu achei muito necessária, eu achei muito importante. Ela falou assim que os homens não têm esse feeling que a gente tem, de pegou, guardou. E olha que nem sempre a gente faz isso, eu não peguei o negócio do ferro e não guardei. Mas eles não têm esse feeling de, pegou, guardou, de onde é o local certo de organizar, tal, essas coisas eles não têm. Isso é nosso, tanto porque Deus nos fez como auxiliadora, ajudadora. Então o que eu faço? Eu vou lá, fecho o pote e guardo. Depois vou lá, pego meu ferro e guardo. A toalha tá em cima da cama, você quer esganar porque o homem jogou a toalha molhada em cima da cama. Aí você pensa, poxa vida, como uma pessoa não tem a capacidade, não tem a noção de que a toalha molhada vai molhar a cama. Aí eu vou deitar na cama molhada? Você simplesmente não vai lá, pega a toalha e estende. Entende? Quando você chega num certo momento, não que eu esteja dizendo que eu estou cheguei total na maturidade, não, já aprendendo aos pouquinhos a cada dia. Mas quando você também chega num certo momento de maturidade no teu casamento, você vai ver que no início tinha paixão, no início tinha admiração, no início tinha desejo, no início tinha atração, sabe? No início você gostava de estar com aquela... Você falava assim, eu amo fulano, mas na verdade era paixão, na verdade era admiração, na verdade era interesse, talvez interesse também pessoal, que muitas coisas nossas a gente acha que é normal, mas na verdade está envolvendo ali um egocentrismo, é uma coisa que eu vou trazer pra vocês também um dia. Então a gente vai vendo que quando a gente fala, eu amo fulano, o que tem envolvido dentro desse amor? Você ama por quê? Na verdade você tá sentindo paixão, você tá sentindo atração, isso que a gente tava sentindo no início. E aí de repente chega um certo momento no nosso casamento que a gente fala, poxa, mas eu não sinto mais nada disso pelo meu marido. Dando um exemplo pra vocês, nossa, mas eu não sinto mais nada disso pelo meu marido. Gente, eu não tô sentindo mais atração por ele. Gente, eu não tô sentindo admiração. Gente, esse homem tá me irritando demais. A gente tem brigado muito, não sei o quê. Aí chega o momento de você começar a adquirir a maturidade, que é escolher estar ao lado. Escolher ficar. Não tô aqui também julgando ninguém que acabou, teve algum relacionamento que acabou e talvez casou novamente. Não estou aqui pra julgar você. Estou aqui pra te ensinar o que realmente é o amor. O amor é a escolha, é escolher ajudá-lo, é escolher ajudar o seu marido nessas coisas que ele não tem esse feeling, é escolher perdoá-lo, é escolher resolver a situação entre vocês e fazer realmente, não só ficar pensando, mas fazer, entendeu? Então, você pode dizer, mas se o amor não é um sentimento, qual é o amor então que o homem tem em relação à mulher? A gente vê que o amor que a Bíblia diz é o amor ágape, que é o amor de caridade, o amor sacrificial. E o amor que é o amor entre homem e mulher é o amor eros. Então, assim, no início, se você for falar, eu amava meu esposo, ou eu amo e hoje eu não sinto isso, porque muitas coisas se passam, gente, paixão passa, muitas coisas passam, a beleza passa. E você tem que ficar no verdadeiro amor, que é o quê? Escolher ficar, escolher ajudar, escolher perdoar, é isso que eu disse. Então, o amor não é um sentimento isolado. Ele é uma gama de escolhas e ações. Amém? Esse vídeo já ficou gigantesco. Mas é só um pedacinho. Poderia falar muitas outras coisas aqui, mas é só um pedacinho do que Deus pôs no meu coração de trazer hoje, sabe? Com exemplos que Ele me trouxe na prática. O que é amar, Brenda? Amar não é, eu amo lavar louça. Gente, não. Amar é entender o quê? Amar é, eu escolho lavar a louça, porque se eu lavar a louça, a minha casa vai ficar organizada, meu esposo vai ficar feliz, consequentemente eu fico feliz, meu filho fica feliz, fica limpo, né? O clima fica mais leve, posso fazer comida porque a louça tá lavada, porque ninguém merece fazer comida com aquela pilha de louça, e eu aqui em casa, por exemplo, eu não tenho muita panela. Aí se eu deixo aquela pilha de louça, eu não tenho panela pra usar. Então pensa, amar não é porque eu não tô fazendo isso porque eu amo, eu sinto a coisa mais maravilhosa, borboletas no meu estômago porque eu tô fazendo isso aqui. Não sei o quê. Não, gente. Amar é escolher organizar a minha casa, não porque eu amo limpar a casa. Não, escolher porque a minha família merece, porque a minha família precisa, porque eu também preciso. Então, olhe para o amor como caridade, que é o que a Bíblia diz. Amor como caridade. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. É clichê, mas é isso que explica o amor que Deus diz que Ele é e que Ele põe em nós. É a sua essência em si, é o amor, mas o amor que Ele põe em nós. E aí a Bíblia diz que conforme a gente vai fazendo,
essa caridade, conforme a gente vai escolhendo ser bondosos, ser respeitosos, ser pacientes. 1 Coríntios 13 diz o que é o amor lá. Do versículo 4 ao versículo 7 diz que o amor ele é bondoso, o amor ele é paciente, o amor não é ciumento, o amor não é invejoso. Entende? Entende? Então, amor é escolha. Eu escolho ser paciente. Eu escolho ser respeitosa. Eu escolho ser carinhosa. Eu escolho ser dedicada. Tudo são escolhas. Então, é para você entender que o amor ele não é um sentimento isolado. Ele é escolhas. E esse vídeo já ficou gigantesco, mas espero que esse vídeo tenha te abençoado. Em nome de Jesus, você tenha entendido, tá? E é isso, minha gente. Vamos pensar o amor como... não como sentimento, mas o amor como caridade. Amor como escolha e amor como ações. Amém? Um beijo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.